São princípios constitucionais da Seguridade Social. Letra A, universalidade do atendimento. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Certo? Irredutibilidade do valor do benefício. Então, bem, então é a letra A, o gabarito. É porque a pessoa fica na dúvida porque não tem cobertura e documento. Olha, esses princípios aqui, até quando a gente estava explicando ele, a gente sempre dividiu em dois. Eu disse, é um princípio só, mas é como se fossem dois. Aí, primeiro, vamos falar universalidade da cobertura, o que significa? Universalidade do atendimento. Então, se a questão afirmar que universalidade da cobertura é um princípio constitucional da Seguridade Social, tá certo, E se disser que universalidade do atendimento também é um princípio, os dois são. É um princípio, mas você pode dividi-lo em dois e dizer que cada uma das duas partes também são princípios constitucionais da Seguridade Social. Então a letra A está certa. Letra B, diversidade da base de financiamento contrapartida e centralização da administração. Não, isso aqui não tem não. Então está errado. A letra B está errada, não tem esse princípio não. C, universalidade da cobertura. Sim, formalismo procedimental. Não, não tem esse não. Irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços. Tem esse? Tem não. É só dos benefícios. Então a letra C tem dois errados. D, uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Sim, Unicidade da base de financiamento. Não, senão a Seguridade Social quebrava, né? Unicidade, uma só, prestar não. Irredutibilidade do valor do benefício. Sim, esse aí mas aí está errado a letra D por causa da unicidade da base de financiamento. Oi? Unicidade da base de financiamento. Sim, aí o outro é irredutibilidade do valor do serviço, também está errado. Então na letra D só se aproveitou uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais, que os outros dois estão errados. A irredutibilidade não é do valor dos serviços, a irredutibilidade é do valor dos benefícios. Quando a gente estava dando a aula sobre esses princípios, nós avisamos que tem muita questão que é decoreba pura, né? As que a gente viu até agora foi. Mas tem outras não, tem outras que exigem que você entenda o significado. Letra E, equidade na forma de participação no custeio. Sim, é um princípio. A incapacidade contributiva e diversidade de atendimento. Diversidade de atendimento Não. Diversidade é diversidade de quê? Da base de financiamento. Incapacidade contributiva também não tem. Então na letra E, só o que se aproveita é equidade na forma de participação no custeio. Então isso aqui dá tranquilo. Tranquilamente é letra A. A alternativa que deve ser assinalada, a letra A. Questão de número 5. O princípio da universalidade da cobertura prevê, letra A, que os benefícios são concedidos a quem deles efetivamente necessite, razão pela qual a Seguridade Social deve apontar os requisitos para a concessão dos benefícios e serviços. É isso? A universalidade da cobertura é isso aí? Não. Isso aí tem a ver com o quê? Com qual princípio? Os benefícios são concedidos a quem deles efetivamente necessite. Isso tem a ver com aquela seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Se a questão estivesse falando desse princípio aí, seria a letra A que deveria ser marcada. No entanto, a questão está falando da universalidade da cobertura. Vamos ver se é a letra B. A letra B diz que a proteção social deve alcançar a todos os eventos cuja reparação seja premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessite.
É mais ou menos isso, né? Nós, quando falamos aqui da universalidade da cobertura, usamos o termo riscos sociais. Mas riscos sociais é o equivalente aos eventos que estão falando aqui. Eventos, todos os eventos cuja a reparação seja premente. Um evento que exige uma reparação é um evento que causou algo prejudicial para a pessoa. Por isso que está exigindo uma reparação. Esse evento que causou algo prejudicial para a pessoa foi um infortúnio. Então, os riscos sociais aqui nós temos. O que são os riscos sociais? São os infortúnios da vida. São esses eventos que carecem de uma reparação. Como, por exemplo, o cara foi demitido. Ele está sem receber salário. É um evento que carece de uma reparação. A Seguridade Social vai cuidar da família dele. Nem que seja com um benefício assistencial ou um seguro-desemprego, não é isso? Então é um evento que carece de uma reparação. A pessoa sofreu um acidente e ficou inválido. É um evento que precisa de uma reparação. Vai receber o quê? Aposentadoria por invalidez. Então a letra B está certa. A letra B, esse enunciado da letra B, realmente tem a ver com a universalidade da cobertura. Letra C. A letra C diz que o benefício legalmente concedido pela Previdência Social não pode ter o seu valor nominal reduzido. Isso tem a ver com a universalidade da cobertura? Tem a ver com o quê? Com a irredutibilidade do valor do benefício. Então, se a questão aqui estivesse tratando de irredutibilidade do valor do benefício, a letra que era para marcar seria C. Mas sendo que ela não está tratando de irredutibilidade do valor do benefício, ela está tratando do princípio da universalidade da cobertura. Por isso que a letra C não deve ser a marcada, né? Letra D. A participação equitativa de trabalhadores, empregadores e poder público no custeio da Seguridade Social. Isso aqui não tem a ver com universalidade da cobertura, mas tem a ver com um princípio. Qual é? Equidade na forma de participação no custeio. É o que tem a ver com essa letra D. Letra E. Que não há um único benefício ou serviço, mas vários, que serão concedidos e mantidos de forma seletiva, conforme a necessidade de cada pessoa. Aqui também não tem nada a ver com a universalidade da cobertura, tem a ver com a seletividade e distributividade na forma de prestação do serviço. Então, questão de número 4, o gabarito... Questão de número 4 não, questão de número 5. O gabarito é B de bola. Vamos para 6, questão de número 6. Maria e João são empregados da empresa X. Essa questão é polêmica. Maria possui 3 dependentes, enquanto João não possui dependente. Na qualidade de segurada, Maria recebe o benefício salário família, enquanto João, apesar de segurado, não recebe. Neste caso específico, está sendo aplicado o princípio constitucional da... Bem, aqui o princípio por completo seria o princípio da seletividade e distributividade na prestação do serviço. Agora acontece aqui que tem uma letra que ele botou distributividade na prestação dos benefícios e a outra botou seletividade na prestação dos benefícios. Na minha opinião particular, tem mais a ver com a distributividade na prestação dos benefícios do que com a seletividade na prestação dos benefícios. Mas a banca examinadora, ela optou pela letra E. Oi? Não, não foi anulada. Não foi anulada. Mas, na minha opinião, mas é uma questão polêmica. Aí é bom vocês terem conhecimento também, se a banca examinadora for a Fundação Carlos Chagas, vocês já terem conhecimento de que ela, a banca examinadora Carlos Chagas, tem esse entendimento aí, ó.
Maria, porque o benefício foi direcionado para Maria? Porque Maria possui 3 dependentes. Porque o benefício não foi... O benefício está falando aqui é salário e família, né? Porque não foi direcionado para João? Porque o João não tem dependente. Então, se aparecer alguma coisa e se a banca examinadora for Fundação Carlos Chagas, sabe que eles têm um entendimento que isso é seletividade. Se a banca examinadora fosse CESP aqui, com certeza a letra que seria marcada seria B. Apesar de que raramente o CESP faz questões de múltipla escolha. Normalmente as provas do CESP é de marcar certo ou errado. Porque a distributividade significa você direcionar aquele benefício que o legislador selecionou, você direcionar para quem necessita. Aqui quem necessita é Maria, porque tem menino. É. A seletividade significa o quê? Quando a gente fala em seletividade, a gente tem que ter uma certa noçãozinha da universalidade da cobertura e do atendimento. Por quê? A universalidade da cobertura e do atendimento é uma norma programática. O que é uma norma programática? É uma utopia. A universalidade da cobertura e do atendimento, na verdade, é uma utopia. Ela existe na prática? Não, não existe não. É uma meta a ser atingida. Bem, e tanto é que o legislador sabe que é uma utopia, que ele também estabeleceu esse outro princípio aqui, da seletividade distributável. Então, já que não é possível atingir essa meta de todos os riscos sociais terem a sua devida cobertura, de todo mundo ser atendido, então aqui vamos selecionar o quê? Selecionar algumas prestações que darão cobertura àqueles riscos sociais que estão provocando maior desespero para a população. Então vamos selecionar esses riscos sociais, selecionar também prestações para dar cobertura a esses riscos sociais. Isso é a seletividade. E a distributividade é o quê? Bem, a distributividade parte do princípio de que a prestação já foi criada, agora eu vou ter critério para direcionar para a pessoa que realmente precisa. Não sai distribuindo para qualquer um não, né? Dá a Bolsa Família para Eike Batista, não precisa não. Eike Batista não precisa receber, apesar de que está quebrado, mas ainda tem algum dele. Quebrou, mas não quebrou de tudo, né? Então, é para quem realmente necessita. Isso é a distributividade. Aqui quem precisa é Maria, né? João não precisa, porque não tem filho não, João. Não tem dependente nenhum para quem receber Bolsa Família. Então, na minha opinião particular, aqui tinha mais a ver com a distributividade do que com a seletividade. Sim. Agora, se tivesse uma alternativa que botasse o princípio por inteiro, a gente tinha que escolher ele. Botar seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, não tinha a menor dúvida que a gente ia escolher ele. Agora, o problema é que ele torou o princípio no meio e a alternativa que a banca foi, na minha opinião, a menos feliz. Agora, estaria entre uma dessas aí, né? Porque as outras alternativas, equidade na forma de participação, não tem nada a ver, né? Ninguém está falando nem de custeio aqui, está falando de benefício. Universalidade do atendimento, tem nada a ver com isso também. Diversidade da base de financiamento, muito menos. Então, a dúvida estaria entre B e E. A banca examinadora vai ter outra questão aqui, também da FCC, porque aqui é tudo da FCC, que ela vai seguir essa mesma orientação. Vai ter um caso parecido, que ela vai optar também aqui pela seletividade na prestação dos benefícios. 7. Então, 6, gabarito oficial, letra E. O financiamento da Seguridade Social, incluindo a assistência social. Letra A, é tripartite, a cargo do poder público, das empresas e dos trabalhadores. Financiamento da Seguridade Social é tripartite? É quadripartite? Não, também não. E o que é quadripartite?
É a gestão. Quem é quadripartite é a gestão. O que é que tem ali? Nada não. Não é tripartite não, o custeio. Também não é quadripartite não. O quadripartite é a gestão. E o custeio é como? Tem algum princípio que tem a ver? Explica aí como é que vai ser o custeio. Quantas fontes de custeio terão? Diversas. Então é a diversidade da base de financiamento. Ou seja, o Constituinte de 1988, ele foi por um caminho diferente dos constituintes das constituições antigas. Nas constituições antigas, existia essa história de tríplice forma de custeio. E a tríplice forma de custeio era exatamente isso aqui, ó. Tinha contribuição a cargo do poder público, das empresas e dos trabalhadores. Ponto final. Não podia ter outra fonte, não. Que é um negócio maluco. Proibir ter outras fontes, só pode ter essas três. Mas hoje nós sabemos que tem outras. Tem, por exemplo, o quê? Que fica fora daqui dessas três. Contribuição incidente sobre a receita e concurso prognóstico, não tem nada a ver com essas três. Contribuição do importador de bens e serviços do exterior. Uma pessoa que importa bens do serviço do exterior, ela não precisa ser trabalhador, não precisa ser empresa e nem precisa ser governo. Não precisa não, né? A pessoa não precisa ser nenhuma dessas três coisas e ela pode importar bens do exterior. Tem que ter dinheiro para pagar, né? Comprar. Mas se ela tem dinheiro, compra, aí tem que pagar a contribuição social para a Seguridade Social. Além de pagar também o imposto de importação. Sim, tráfico de droga também gera receita para a Seguridade Social, né? Os bens são apreendidos e metade do dinheiro vai para a Seguridade Social. E além dessas que já estão previstas aí, outras poderão ser criadas ainda, não poderão? Mediante lei complementar. Está lá no parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição Federal. Além dessas fontes de custeio que a Constituição Federal já descreveu, outras fontes de custeio poderão ser instituídas, criadas mediante lei complementar. Outras quantas? Ora, quantas o legislador quiser criar. Então não existe uma quantidade de fontes de custeio não, tá bom? O que existe é diversidade da base de financiamento. É isso que existe. Então não é tripartite coisa nenhuma. Está errada a letra A. Letra B. A gente está falando de quê? Do financiamento da Seguridade Social, não é isso? Aí a letra B. Compete às empresas e aos trabalhadores, mediante as contribuições obrigatórias do regime geral de previdência social. Financiamento da Seguridade Social compete às empresas e aos trabalhadores, mas é só a eles. Então está certo ou está errado? Quando você se deparar com uma coisa dessa, você tem que olhar as outras questões. Porque pode ser que a melhor seja essa. Não pode? Está certo, na verdade. Sendo que pode ter outras opções mais completas. Não, é aquele, tá certa pero no mucho, né? Como diria os hermanos de língua espanhola. Tá certa pero no mucho. Tá certa, mas não tá muito certa, não. Tá quase errada. E o que é que acontece? Você rasga a prova e vai embora? Não. Deixa em branco? Também não. Vamos ver as outras. Ver se tem uma melhor do que essa para marcar. É isso. Então não vamos marcar agora não. Vamos ver as outras. Ó, C. Consiste nas contribuições das empresas, dos segurados e na renda líquida das loterias federais. Consiste. Sim, mas só são essas? Não. Então ficou a letra B e a letra C estão empatadas aqui. Não estão empatadas. Vamos ver se a gente encontra uma melhor do que ela, com uma pontuação mais alta. Porque a letra A nós eliminamos.
A letra A não tem nada de tripartite aí, é errada. A letra B, essas coisas que a letra B e a letra C está falando, fazem parte do financiamento da Seguridade Social. Só que não são só essas coisas que fazem parte. Nós sabemos que tem outras fontes além dessas, né? Então a letra D compete à União com recurso do respectivo orçamento fiscal. Também compete. Então B, C e D estão em empates. Associar com assistência social, não. Aqui ele está incluindo a assistência social. Eu fui na época que eu associei com a assistência social, e com cada sociedade. Não, aqui ele está assim, o que ele está querendo dizer com esse incluindo a assistência social é para o candidato não pensar que está falando só do custeio da Previdência. Mas ele poderia ter colocado aqui, incluindo assistência social e saúde também. Ou seja, quando está falando de Seguridade Social, está falando do gênero. Aí inclui Previdência, assistência social, saúde também. Então essa letra B, C e D, elas estão em empates. Elas falam meias verdades, né? Não são verdades completas, são meias verdades. Uma meia verdade é uma coisa assim parecida com uma mentira. Letra E. Cabe a toda a sociedade, direta e indiretamente. É essa aí, rapaz. Essa aí é que é uma verdade completa. Até coloquei lá, baixa renda. Eu pensei que era direcionado para a assistência social. Marquei essa. A letra E? Sim, ali também pensei que... Olha, se você pegar o caput do artigo 195 da Constituição Federal, o que é que vai dizer? Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Pronto. Seria mais amplo, né? Oi? Seria mais amplo. Isso. Tem duas formas. Tem duas formas para a sociedade financiar a Seguridade Social. A primeira é a forma direta e a segunda é a indireta. Ou seja, todo o financiamento da Seguridade Social está aí. Está aqui dentro. Não tem outra forma a não ser essas duas. Só tem essas duas formas. Então aqui é a resposta mais completa, é a melhor escolha. Ou seja, você está fazendo uma questão de múltipla escolha. A melhor escolha é essa. Qual é a forma direta? Por meio de pagamento de contribuições sociais. A indireta, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, é isso? E só existem essas duas formas, não existe outra não. Todas as formas de financiamento da Seguridade Social estão reunidas nessas duas. É a sociedade que vai financiar. E só tem duas formas por meio das quais a sociedade vai financiar. E só são essas duas, a direta e a indireta. A direta é por meio de recolhimento, de pagamento de contribuições sociais. A indireta é mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, questão de número 7, o gabarito é letra E. E de Eva. 8. Considere as seguintes assertivas a respeito do regime geral da Previdência Social. Aqui para marcar certo ou errado. Aí lá embaixo vai perguntar qual a sequência, né? 1. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Certo ou errado? Certo? Isso é o que determina o parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição, né? A pessoa que é participante de regime próprio, ela não pode se filiar ao regime geral na qualidade de segurado facultativo. Na qualidade de segurado obrigatório, pode, né? Basta exercer também uma atividade abrangida pelo regime geral que será segurado obrigatório. Agora, o que a pessoa participante de regime próprio não pode fazer é ser segurado facultativo do regime geral. Isso é que não pode. E isso é o que determina, é uma vedação prevista no parágrafo 5º
do artigo 201 da Constituição. Então, o item 1 está certo. Item 2. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base a média aritmética do valor dos proventos recebidos em cada ano. É assim? Errado. E aí como é o certo? Está falando gratificação natalina. A gratificação natalina não tem nada a ver com 80%. Não, a gratificação natalina tem como base os proventos do mês de dezembro. É isso? A aposentadoria do mês de dezembro foi R$900. Quanto é que vai ser a gratificação natalina? R$900. E ele está dizendo que tem que fazer uma média aritmética de todas as prestações. Não, não faz média aritmética não. A gratificação natalina, que é a mesma coisa que abono anual. Lembra que a gente falou abono anual? Ela é calculada do mesmo jeito que se calcula o 13º. E o 13º salário tem como base o salário do mês de dezembro. Então o abono anual tem como base o valor da prestação do mês de dezembro. A aposentadoria, o valor da aposentadoria no mês de dezembro foi R$900. O abono anual vai ser R$900 também. Então está errado o item 1. O item 1 está errado. Perdão, o 2. A gratificação natalina na Constituição Federal, ela está prevista no parágrafo 6º do artigo 201. Constituição Federal. O item 2 está errado, o item 1 está certo. É que eu errei aqui o número. Mas o item 1 está certo, o item 2 está errado. Item 3. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão e benefícios, nos casos e na forma da lei. Esse item 3 está certo, isso é exatamente uma cópia do parágrafo 11 do artigo 201 da Constituição. Agora, essa parte que fala nos casos e na forma da lei, o que o legislador constituinte está dizendo é que o legislador ordinário, mediante lei, ele pode deixar de fora do campo da incidência e da contribuição alguns valores. Aí se você observar a lei número 8.212, artigo 28, parágrafo 9º, você vê exatamente isso. O legislador deixou de fora do campo da incidência e da contribuição vários valores. Parágrafo 9 do artigo 28 da lei 8.212 são exatamente aquelas parcelas que não integram o salário de contribuição. Então, a regra é que os ganhos habituais, sejam em forma de pecúnia, sejam em forma de utilidade, a regra é que eles vão compor a base de incidência da contribuição e vão repercutir no cálculo dos benefícios. Mas aí o legislador constituinte, nos termos da lei, aí o legislador ordinário excluiu da base de incidência alguns valores, que são exatamente aqueles que estão no parágrafo 9º do artigo 28 da lei 8.212. Então o item 3 está certo. Item 4. O regime geral de previdência social possui caráter contributivo e filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Certo? Tudo que está aqui está exatamente no caput do artigo 201 da Constituição. Primeira aula aqui, né? As características mais importantes, mais relevantes da Previdência Social, que são exatamente características que diferenciam a Previdência Social dos outros dois ramos, que são assistência social e saúde. Caráter contributivo é um deles. Só a Previdência é que tem caráter contributivo. A assistência social e a saúde não tem. Só a Previdência é que tem filiação compulsória. A saúde, só a Previdência Social é que tem filiação compulsória. A saúde e a assistência social não tem nada disso, de filiação compulsória.